Então, realmente complicada a situação, mas eu queria saber de vocês, que o Brasil é um país gigantesco, tem um clima que favorece pra gente conseguir desenvolver certas áreas da economia, tem uma grande parte que tem mar pra conseguir trazer portos. Por que o nosso país é subdesenvolvido até hoje, enquanto países menores, com uma condição muito pior, hoje tem uma condição melhor que o Brasil? Quer começar? Que depois eu dou uma... Pode começar, que eu sei que você tem muita coisa pra falar aí. Não, o Brasil, ele é uma eterna grande oportunidade perdida, sabe? Quanto mais você conhece, vê como o Brasil funciona, você vê, nossa, como que a gente poderia estar tão à frente do que a gente está hoje, né? Se você for olhar ali no final do século passado, né? O Brasil, ele era o país mais desenvolvido da América do Sul, por causa muito da família real aqui, né? Que basicamente, diferente de outros lugares que, ali no século XVI, a Europa estava explorando, que nem a gente tem SpaceX hoje, a Europa estava mandando navio para todo lugar, caravela, para basicamente explorar recurso natural, né? E quando aconteceu aqui no Brasil, a gente teve algo que nunca tinha acontecido em outro lugar, que é a família real se mudou para cá. E aí, quando a família real se muda para cá, como a gente falou agora, o Elon Musk indo para Serra Leoa, né? Tipo, toda a infraestrutura de um país foi construída para receber uma família real conforme ela vivia na Europa, sabe? Então veio toda uma corte, pessoas extremamente ricas, extremamente poderosas. Então o Brasil se posicionou muito bem no final do século, né? Isso a gente tá falando ali a segunda metade do século XIX, né? Só que aí é a hora que a gente tem ali o Dom Pedro II arrumando algumas confusões, inclusive com a igreja, e finalmente ele compra uma briga que não deveria ter comprado, possivelmente, que era com quem estava ameaçando tirar o poder deles, que eram os grandes barões do café. Então, ali, quando cheguei em 88, né, 1888, os barões do café basicamente se sentem traídos pelo Dom Pedro I, por quê? Pelo Dom Pedro II, porque teve a abolição da escravatura. O café é extremamente dependente de mão de obra escrava, né? E aí, se sentindo abandonado, não por acaso, um ano após, né, 1889, a gente tem o golpe da República. Então, os caras são expulsos do palácio, a família real volta, vai pra França, vai pra Europa de volta com a roupa do corpo e vão embora daqui. E aí a gente começa a fundação do Estado brasileiro, que é o que a gente tem hoje. Então, logo nesse primeiro momento da fundação do que hoje é o nosso governo, né, a gente apagou vários dos grandes símbolos. Então, pessoas que eram muito importantes, que defendiam valores de liberdade, defendiam mesmo valores de individualismo, de que cada pessoa... Porque a gente tinha esse pensamento sendo muito influenciado aqui no início do século. Essas pessoas foram apagadas. E aí, quem ganhou a voz? Quem ganhou a narrativa nesse momento? Exatamente os progressistas. Então, a gente vai olhar ali que, caras como, já deve ter visto, Machado de Assis. Uhum. Na época, Machado de Assis começou a ser apagado. Tem um cara super importante que ninguém nunca ouviu falar, que é Ih, caraca, esqueci o nome do... Super importante. Mas um dos pais da abolição, inclusive, um dos pais da independência da República, também acabou saindo do Brasil, sendo expulso do Brasil também na época. Então a gente foi jogando de lado todas as pessoas importantes para isso e deixando simplesmente o processo progressista começar a se instalar no Brasil. E aí ele vem até hoje, né? Uhum. Fica até difícil responder depois de uma aula de história como essa, né? Mas tem uma frase que eu nem sei quem fez, que é: o Brasil, ele não é essa desgraça que ele é sem querer. É um trabalho profissional para manter esse país pobre. Igual você citou, a gente tem praia, um clima maravilhoso, o agronegócio é muito bom, tecnologia, principalmente quando a gente olha para São Paulo, é algo bom. Só que a gente tem um sistema de governo horroroso, a gente tem um monte de parasita que cada ano vai tomar mais de você, sendo que você vai receber menos. Tem estudo que mostra que o Brasil é um dos países que mais paga imposto, mas é o que menos recebe. Então, não é que o Brasil é um país pobre. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país rico. E quando você olha para a quantidade de imposto, é muito imposto, só que ele não volta. Então, para algumas pessoas, eu acho que vocês que já conhecem bastante gente que tem dinheiro, ser rico no Brasil é morar num paraíso. Agora, quando você é pobre, você está lascado. Então não é difícil viver no Brasil para quem tem dinheiro. Mas para quem não tem dinheiro, tá ferrado. E quem deveria ajudar é quem mais te prejudica, que no caso é o Estado. Sim, com certeza. Esse ponto acho que é interessante mesmo de se falar. O Brasil, quando você tem dinheiro, é um país bom pra se viver no final das contas. Mas a partir do momento que você não tem dinheiro, aí acaba sendo horroroso, né, Matheus? Eu acho que o principal é que o cara que não tem dinheiro, ele...
o que deveria ser básico pra ele viver de fato, ele acha que é luxo, e o que acaba sendo o mínimo do mínimo pra ele sobreviver, ele pensa, isso aqui que é o normal. Então, o cara que, ganha muito pouco, ele não vai conseguir morar em um lugar bacana, não vai conseguir nem comprar um telefone. Exato. Que é algo que deveria ser básico, o cara não consegue comprar muitas vezes, né? Não vai ter saneamento, muitas vezes não chega direito energia na casa do cara. Aham. Fora a segurança também, né? Segurança também, Então ele vai morar num lugar que constantemente tem bandido, é assaltado, ou o cara mora numa comunidade que ele dorme e acorda e tá tendo música alta dos bailes que rolam em volta. Então é uma situação que pro pobre é horrorosa, enquanto isso, se o cara... Eu fui até fazer uma conta aqui, você pega o salário mínimo e divide pelo dólar, dá $256. Então... Se for ver a nossa moeda, depois a gente vai entrar nesse assunto extremamente depreciada, o que acontece é que o cara ganha pouco aqui e já não dá pra praticamente nada mesmo. Enquanto isso, se você tiver uma renda maior, você consegue morar num lugar seguro. Tem diversas opções pra você viajar aqui no Brasil. Você consegue... Aí tem a parte da segurança, mas você tem um carro blindado, você mora num condomínio. Acaba sendo muito mais tranquilo mesmo. Eu acho que o maior problema do Brasil, até pro cara que tem mais grana, é a segurança. Que, querendo ou não, beleza, o cara vai andar de carro blindado, quem tem mais grana e tem mais medo vai contratar um segurança, mas é foda mesmo assim ainda, né? Exatamente. E o que vocês acham que poderia acontecer no Brasil pra gente mudar de rumo e se tornar um país mais desenvolvido no futuro? Eu queria ter essa resposta, tá? Mas quando eu olho pro nosso sistema político hoje, ele mais uma vez parece que é feito para dar errado. Então a gente fala muito dos 3 poderes, né? Que um deveria equilibrar o outro. Só que quando eles se juntam, parece que parasitou tudo. E quando você precisa de algo bom, que é algo relativamente simples de fazer, não sai porque não é do interesse de quem comanda o país. Então, na minha visão, para que o Brasil tivesse uma possibilidade de disparar, evoluir pra caramba, é mudar completamente o sistema político que a gente tem hoje. Que do jeito que tá um lavando a mão do outro, eu nem vejo possibilidade de melhora. Eu sou muito descrente de que existe algum tipo de solução vindo de fora pra dentro, sabe? Tipo, eu sou muito cético com relação a um político que chega com novas promessas e mesmo as reformas, qualquer reforma de um país que está passando pelo problema que a gente está passando, são reformas que vão doer na carne, realmente vão pegar ali e vão ser impopulares. E a gente tem um sistema que se baseia basicamente em popularidade, né? O mais popular governa. Então, se você sabe que para fazer a coisa certa você precisa ser impopular, mas se você for impopular você não ganha o poder, dificilmente os interesses que vão trazer benefício para o povo vão ter poder para prosperar, né? Então eu acho muito difícil. Eu acredito sinceramente numa evolução de dentro para fora. Eu acredito, é o Pablo Marçal falando do governalismo, né? Eu acredito muito que tudo começa quando você consegue entender que existem pessoas te enganando, você consegue entender qual é o alinhamento de interesse dessas pessoas, entender o sistema político de fato e como que você pode fazer para que essas decisões governamentais sejam cada vez menos eficientes, impactem cada vez menos na tua vida. Então, tipo, você tem possibilidade de morar em outro país quando você quiser, a tua geração de renda, ela depende do país. Por exemplo, um advogado dificilmente consegue chegar rapidamente e se posicionar no mercado de trabalho rápido, porque toda a formação dele é baseada na realidade brasileira, né? Agora, um vendedor ele consegue se reinventar, né? Então eu acredito muito nisso, assim, que antes da gente pensar na solução do país através do governo melhorando, os indivíduos precisam parar de ser tão enganados. Vocês acreditam que o brasileiro tem a capacidade intelectual de escolher quem vai ser o seu governante? Não. Quem tá no poder aí, né? A gente hoje coloca um cara que literalmente já foi condenado, não foi inocentado e ele é o símbolo máximo de liderança do nosso país, né? Então isso reflete diretamente o que a gente pode esperar da população, né? Quando você olha a parte cultural do brasileiro, né? Então, qual que é um dos maiores problemas do atual momento? Casa de aposta e cassino. Então o cara quer ganhar dinheiro rápido sem ter esforço. Quando você olha quem que é o nosso presidente, é um cara que não demonstra ser super estudado, é um cara que já teve diversas condenações e é um cara que quando você olha ele falando no freestyle, né? Porque quando você tá lendo o roteiro é fácil. Agora, quando você põe ele pra falar alguma coisa que vem da cabeça dele, a maioria das vezes você passa vergonha. E quando você para pra olhar a visão do povo pobre perante a quem tem sucesso, no Brasil parece que você ter sucesso é que você está cometendo um crime. Então a nossa cultura, ela não é aquela cultura voltada para ter o sucesso, para evoluir, para crescer e depender menos do Estado. Tá ficando cada vez mais ao contrário. Então eu quero depender cada vez mais do Estado. Eu não vou trabalhar porque eu tô ganhando um Bolsa Família, então
vai ter que pagar muito mais pra mim, pra fazer o esforço, eu tô ganhando esse dinheiro aqui. Se eu fizer mais um filho, eu ganho até um pouquinho mais. Então a gente tem uma cultura muito difícil e não tem nem sinal que isso vai melhorar. Eu acho que o principal ainda é que o povo realmente, a média do brasileiro é imbecil mesmo. Que nem, a gente fez um vídeo esses dias testando o Tigrinho durante 7 dias, botando R$10. E eu nem precisei me esforçar. Eu abri os comentários e um atrás do outro. Não, é porque você postou errado, é porque tem plataforma que paga assim. Se o cara tá falando uma merda dessa, como é que o cara vai Depois entender? de explicar pro... Não, depois mais o cara vê um imbecil, vídeo de né? 20 minutos explicando de uma forma extremamente simples como é que funciona, trazendo dados, o cara não conseguiu entender. Como é que um cara desse vai evoluir na vida? Como é que esse cara vai analisar quem ele vai votar, simplesmente, né? Tipo, ele é o cara que vai ter que olhar para as narrativas que estão chegando até ele, questionar se tá sendo falada a verdade ou não. Ninguém mais questiona, então basicamente é mais fácil você acreditar no teu time de futebol atual, que é a política, né? Sim, mas é um cara que vai acreditar que o Estado tem que ser maior sim, que o Estado que vai dar as coisas pra ele sim, é o cara que tá lá no Tigrinho, no final das contas. Exato. Mas o Gin Max é a assinatura premium, nosso aplicativo Ginai, onde você consegue receber relatórios toda semana falando sobre as empresas, fundos imobiliários. E agora, novidade, estamos com vídeos também falando sobre o mercado financeiro para você conseguir investir melhor através do Gin Max. Fora isso, temos também cotação, preço teto das ações, fundos imobiliários, para você conseguir pagar mais barato. E tudo isso por um preço absurdamente baixo. R$10,80 por mês no plano anual. Vai subir em breve, então assine aí o Gin Max para acompanhar tudo isso.